Invencível, o herói mais vencível do mundo. Isso é verdade. Apanha o bichinho, né? Isso aqui, será que é a primeira temporada? Eu assisti a primeira temporada, se for dá pra comentar. Faz tempo que eu assisti, né, quando saiu. Faz alguns anos aí, mas vai que... Eu estou viciado numa série Invencível. O que quebrou o microfone dele? Por quê? Porque tá Talvez meio torto. esse seja o nome- Não tá? Nossa, tá muito torto. Ele derrubou no chão, com certeza. Tisuka, eu te vendi um microfone e você faz isso com ele. Pô, eu vendi por um preço camarada, metade do preço. Não, pelo menos ele pagou. Pelo menos pagou, né? Vamos lá. Mais mentiroso que eu já vi numa série. Porque só quem viu as 3 temporadas sabe que esse cara é tudo menos invencível. Mas ele vai se tornando, ou não? Talvez ele seja invencível, levando em conta que ele apanha pra todo mundo. É verdade. E ainda E não tá morreu vivaço. até agora, É, né? É verdade, porque o nome da série é Invencível, não é empanhável. Exatamente. Ele apanha. É. Inapanhável. Invencível já começa mostrando a Casa Branca sendo atacada pelos caras da Team Bombado, onde mesmo com tanques de guerra, várias metralhadoras e 2 guardinhas, ninguém conseguiu parar eles. Até Pô, que como chega assim os dois eles, guardinhas a não Liga da conseguiram? Justiça, quer dizer, os guardinhas. A Lari vai ter conhecimento. Meu Deus, é o Groot, é a mulher gavião, que não é gavião. Não é o Groot, não. Esse daqui é Parece o... o Groot, cala a Não, boca. é como se fosse aquele alienígena, sabe? O Caçador de Ah, Marte. o Alien, que é verde. Caçador de Marte. Ah, sei qual é. Que, ironicamente, Meu Deus, o só Batman. protegem os Estados exatamente. Unidos e não o mundo todo. Afinal, o mundo, pra quem não Claro, sabe, né? É a América. Mas é pros O Estados mundo, pra quem não Unidos, sabe. os Estados Unidos é o mundo inteiro. Vocês não estão entendendo. Eu demorei pra entender isso, mas pro americano, o mundo é os Estados Unidos. Não existe Exatamente. mais nada. É água ou assim, ou é comunista ou é pobre. Eles vêm de duas formas. Tá ligado? É pobres Água, pobres e comunistas. É só isso que tem. Apenas. E o mundo mesmo é ali, aquele pedaço de terra, né? Olha a denúncia aqui, ó. e ali todos eles chegam de um buraco do canudinho. Porque, velho, esse sol parece muito que eles estão saindo de um canudinho. E aqui a Parece gente mesmo. conhece todos eles. O Flash do Eu Paraguai, não tinha o notado. Batman sem morcego, a mulher sem gavião, o Green Screen ambulante, literalmente o seria marciano, o Green o Aqua Screen sem mel ambulante? e o Bucha mortal. E junto deles também Eita. veio o Omni-Man, o melhor Omni-Man. pai do ano. Já um E spoiler logo aí, após né? eles salvarem o presidente dos Gêmeos da Team, a gente conhece o filho dele, o Mark, e sua mãe, Debbie. Onde a primeira Pior que... Você não sabe o plot twist do primeiro episódio, né? Plot do primeiro episódio? Do quê? Que falou da mãe dele? Não, então você não sabe. Legal, vamos assistir interação aqui. deles Primeira é... reação da É minha live. mulher que eu quero Que meter. ele é do mal? Não sei. Nossa, é tão bom ter pais que se mamam. E é assustador pensar que o Mark é um dos poucos protagonistas que tem pais presentes. Por enquanto. Mais uma coisa, ele Por é isso que igual não a todos os funciona. protagonistas, que ele é um ferrado calma. na escola. Por Porque, enquanto. primeiro, ele tem só um amigo, que é o William, que é o amigo homofóbico dele. Não, pera, ao contrário, o amigo gay dele. E segundo, é que ele não passa respeito nenhum. Porque E o traço é idêntico a Super Choque, não é? Nossa, parece mesmo, tá? Não é a mesma coisa? Ou eu tô Parece. ficando maluco? É? Não parece o amigo Se do Super duvidar, a Choque, mesma o equipe que Virgil? animou um, animou o outro. Será? Eu acho que não. quando ele foi defender uma colega dele, a Amber, de um valentão que tava dando em cima dela, o cara foi assim. E aí, gatinha? Quer beijar meu braço? Ô, mano, para de ser machista, cara. Vem brigar com alguém Não do é? teu tamanho. Fala lá pra ver o que eu faço contigo. Será que depois disso ele vai querer me beijar? Mas pra dizer que ele não é um completo ferrado em tudo, enquanto o Mark tava no trampo, quando ele foi levar o lixo pra fora, ele simplesmente tacou o lixo pra casa. É, realmente não tem nada a ver. Na minha cabeça era igual e não tem nada a ver mesmo. Parece um pouco, mano. Parece sim. Não, lembra. Lembra, mas não... Lembra. Mas não lembra Em tanto, alguns não. momentos lembra. Aquela ali embaixo lembra? Ó. Dependendo... É, verdade. Dependendo Dependendo do episódio, lembra sim. do episódio lembra, dependendo do episódio não lembra nada. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O Mark tava no trampo, quando ele foi levar o lixo pra fora, ele simplesmente tacou o lixo pra casa do caralho. E o motivo Aí ele- é Boa, porque meu os seus herói. poderes foram despertados igual ao do seu. Cara, mas esse daqui seria o melhor lixeiro do mundo. Vocês já pararam pra pensar nisso? Porque porque um dos problemas da Terra não é o acúmulo de lixo. O cara pode literalmente pegar todo o lixo e tacar no sol. Acabou. Nossa, é verdade. Eu tô falando sério, mano. verdade. Seria, tipo assim, incrível. Tipo porque assim, o cara é não hiper forte. tem o que fazer. Estamos sem... Já é isso, né? Então o cara Estamos pode sem pegar criminalidade. toneladas de Bota lixo. os heróis no tempo livre. O super lixeiro, Tá, exatamente. ó, Oh, legal, mas assim, legal. é uma ajuda que ele daria pra sociedade. Vai falar que não. Ele é super forte, ele consegue carregar toneladas e toneladas, né? De lixo e tacar no sol. Bota tudo. Mas agora eu só tô pensando
pensando, quando esse lixo cair do céu, será que vai cair em cima de alguém? E agora com poderes, ele começa a sua carreira de heróis. Com a famosa roupa improvisada que todo herói tem de início. Onde a sua primeira roupa luta é com um bosta. cara completamente de pedra. Onde depois de derrotar ele e destruir um carro de um civil, o pai dele chega assim. Você tá ridículo. É sério que ele quer falar que o disfarce do Mark tá ridículo, sendo Mas que tá, o dele mentiu. nem máscara ele usa? O Mark, pelo... Mas ele não precisa usar uma máscara. Ele tem que mostrar, ele é narcisista. Ele quer mostrar que é ele. Ele quer mostrar, eu sou foda. Eu sou o Homem de Ferro. Não tem pra que ele usar máscara. Assim, eu acho que não tem. Quando ele tem a força que ele tem, não tem por que ele usar máscara. Não tem pra que ele se esconder. Quem vai ser louco vai de- tacar ele na porrada? Eu acho que o Superman tinha que fazer isso mesmo. Eu quero é que se quem é lá na Lois vai morrer. O pessoal só tem medo do Superman porque ele mata. Nossa, nada a ver. Aí não seria o Superman, né? Pelo menos pensou nisso e tapou o rosto dele na hora de fazer o disfarce dele. E com isso, eles entram numa discussão sobre o Mark não tá pronto pra ser um herói. E ele faz um chilique pedindo pro pai dele bater nele. E assim, Ai, ele leva que o coisa Mark legal. pro seu amigo Eu Art, teria que faz batido. os trajes de herói, que por sinal fez o dele. E lá ele finalmente faz seu disfarce, que por sinal é muito melhor que a nova roupa dele da terceira temporada. Vamos deixar... Não acho, não. Porque assim, vamos combinar. Essa roupa aqui, à noite, até que você se camufla um pouco. Essa roupa dele aí me lembra a A- roupa do Robin nova. É verdade. É verdade. O Asa Noturna, O né? Asa Noturna, lembra? o Asa Agora, Noturna. esse daqui é um Esse daí marca-texto, chama né? muita atenção. Essa daí chama atenção. Isso daqui é tipo, ó, esse daqui é o alvo, né? É. Final é muito melhor que a nova roupa dele da terceira temporada. Vamos deixar Se bem bem que claro as isso. duas tá igual, só muda a cor. Essa roupa é muito melhor que essa aqui. E assim ele também decide Vocês acham? qual é o seu Comentem. nome de Tanto herói. faz pra mim, Invencível. E assim acabamos o primeiro episódio. Ou é o que a gente achava em 2021, porque eu demorei um pouquinho pra fazer o vídeo. Onde no pós-crédito Sempre mostra que demora. todos os Guardiões Globais foram Esse convocados plot para eu a base sei. secreta Ah, Eu peguei ele, você assistindo. É Você verdade. assistindo. para Eu uma assisti reunião. isso Só que daí. tinha um pra que o cara vai se camuflar à noite? O cara destrói o prédio. Pra pegar o inimigo de surpresa, paizão. Ah, mano. Não é assim, não. Tem que Ele- pegar de surpresa os caras. Ele tem que fugir do processo, porque ele acabou de destruir um prédio, né? Se ele meter um soco na cara do pai dele e quiser fugir do pai dele, tem que se esconder. Não dá pra se esconder do prédio dele. Dá pra tentar. que ninguém deles tinha convocado essa reunião. E é assim que pra você, a única pessoa que nunca viu Invencível, descobre que o Omni-Man atraiu todos eles pra matar eles. E assim rola uma luta totalmente justa entre os Guardiões e o Omni-Man. Editor censura. Editor, não censuradinha aí, família. Não foi tão justo assim. E aqui a gente conhece o responsável pelos Guardiões, o Cício, junto de Donald. E lá eles recolhem todos os corpos mortos pra entrarem na seleção do Vasco e do Imortal pra reciclar pra mais tarde. E já o Omni-Man eles levam direto pro hospital, já que eles não sabem que foi ele que fez tudo aquilo. E aí logo em seguida os Eu não caras já lembro, bateram ele na se porta. bate no final? Ah, é, deve se bater, né? Pra fingir que ele não matou todo mundo? Ele tem que fingir, né? Da Deb e do Mark não pra dar lembro. aquela notícia pra acabar com o dia deles. Opa, bom dia, senhora. Sabe teu marido, então? Tá quase morto lá no hospital. E a Debbie acaba ficando lá no hospital pra cuidar do Omni-Man, enquanto o Mark meio que teve que sair voando pra proteger a cidade de aliens, que do nada começaram a atacar a cidade. E já que o Omni-Man acabou fazendo um ace nos heróis Ele globais, desmaia? acabou que sobrou pra ele o trabalho de salvar a cidade. Só que durante a invasão da Ele cidade, desmaia. ele foi útil, igual Ah, um ele desmaiou de mendigo que fala que exaustão. vai cuidar do teu carro. Porque ele passou todo o ataque chorando por causa dessa véia. Essa porra dessa véia. E assim, quem acaba salvando a cidade foi o grupo de heróis de baixo orçamento. Onde a gente tem a Ivy Atômica, que eu nunca entendi a roupa dela, sei lá, ela é o quê? Uma anti-mulher? O Rex, o cara mais fiel do mundo. A Duplicate, a amiga mais não talarica do mundo. E o robô, que eu nem digo pra vocês o que ele é. E na real não foram nem eles que salvaram a cidade, os próprios aliens perderam a briga sozinhos, porque eles envelheciam muito mais rápido na Terra do que no planeta deles. E também eles foram obrigados a ir embora. E depois, no outro dia na Maneiro escola, esse ele conceito. acaba encontrando a Ivy lá Foda. estudando. E aí ele vai direto perguntar pra ela: Ô, fia, tu não é aquela super heroína lá que lutou com o ZT? Como é que você sabe que sou eu, mano? Eu tava disfarçada. Eu nem percebi que era você. É que tipo assim, tá ligado? Eu uso um negócio aí chamado... Na verdade, é o símbolo feminino com um átomo, só que o desenho
Faz parecer que é um... Ah, que coisa. Nada de bem máscara, bosta. tá ligado? E assim o Mark e a Ivy começam a virar aquela famosa amizade que o cara claramente já se apaixonou em 3 minutos de conversa. E pra reforçar ainda mais pro Mark que essa garota é a garota da vida dele, rola todo o momento fofo dos dois voandinhos juntos. Nossa, que virou que até romântico, edit no hein? TikTok com essa pedrada aqui. E, mano, olhando tudo isso, eu tinha certeza, é impossível esses dois não estarem juntos. TikTok tem que acabar. Ô, vida miserável. E depois a vida mostra pro Mark que a vida não é só beijo na boca. Pelo menos mas não pra ele. Não De tem novo, como, né? os aliens voltam pra atacar a Terra. Só que dessa vez, bem mais preparados. E com um bracelete que evita que eles morram com o tempo. Só que ainda assim, com décadas de preparamento e um exército completo, Eles conseguiram de novo perder a batalha pra 5 pessoas. Eles estão tentando, mas né, enquanto mano? isso, o Tinhoso, só Eles que tentam. convertido, estava Isso daí, investigando mano, quem matou os isso daí Guardiões é massa, Globais. esse- E tipo, esse não maluco. demorou muito pra ele chegar na conclusão Ele que é só o podia Hellboy. ser o Omni-Man. E aí, Parece quando ele foi mesmo. falar pro Cício que ele suspeitava do Omni-Man, ele simplesmente ficou puto e mandou o diabo embora. E aí ele ficou ali todo tristinho ali no canto. E eu não vou mentir que eu fiquei com pena do capeta. Qual a carinha dele, mano? Mas quando finalmente o Omni-Man acorda do coma, ele vai boladaço correndo pra enfermeira pedindo o uniforme de herói dele. Ô, caralho, cadê minha roupinha de herói? Ô, pijaminha de Batman, senhor? Isso aí também, porra, mas tô falando da minha roupinha de herói, tá ligado? Minha roupinha de super-herói. Mas, moço, ela tá toda rasgada. Não tô nem aí, cara. E a Debbie vendo isso ficou tipo, ixi, tem caroço nesse ângulo. E ele só quer a roupa porque lá tem o sangue de todos os guardiões. Ou seja, provas que ele que matou todo mundo. Mas não, né? após... Porque Ou não, né? É, tipo assim. Porque se ele tava lá, se eu morreu ao redor dele, vai ter sangue da galera, né? eles voltarem pra casa, o Cício foi encher o saco deles por ajuda. Afinal, né, F Guardiões Globais. E ali ele pediu pro Omni-Man lutar contra um ETzão. Só que ele acabou não indo, porque bem, ele acabou de sair do hospital. Então quem acabou indo no lugar dele foi o Mark que se ofereceu. E durante essa luta, o Mark descobre que esse ET não tava lá pra explodir a Terra que nem todo mundo, mas sim porque ele era um avaliador de planetas pra testar pra ver se eles tinham pessoas fortes o suficiente pra se defender de uma espécie dominadora. Só que durante esse papo, o Alien Caraca, descobre que na tem gente verdade boa. ele foi pro planeta errado, porque ele queria ter ido pro planeta Terra e não pro planeta Terra. E aí ele descobre que a Terra justo. não tava escrita no programa de defesa planetária dele. Ô, menor, eu tenho que ir pra Montes Claros, Minas Gerais, tá ligado? Pô, mano, vou ter que te contar que esse lugar não é aqui não, tá ligado? Ué, mas isso aí não fica aqui na Terra? Fica não, viado. Isso é no Nordeste. Puta que pariu, errei o lugar de novo. Mas após resolver essa confusão com o Alien, chega mais uma vez os outros aliens pra destruir a Terra. Puta que pariu, que alien chato do caralho. Só que dessa vez quem lida com eles é o próprio Omni-Man, onde simplesmente ele vai até o planeta deles e acaba com toda a raça dele. Bem amigável. E depois, no outro Os caras dia, ele foram tava encher o discursando saco. pra todo o mundo anunciando a morte dos Guardiões Globais. E ele tava todo tristonho falando. Nem parece que ele acabou de fazer um massacre em outro planeta. E no enterro, após o discurso, ele tava todo lá. Ai, cara, eu tô triste demais, velho. Os caras morreram, mano. Nem parece que foi eu que matei. Do outro lado, tava um capeta só escrevendo no bloquinho de nota deles. Não, eu vou desenhar aqui, mas isso aqui, desenha 2 bolas e caralho, fiz um pênis. E aqui nesse mesmo cemitério, o Cício vai Esse falar é o com o robô Tsuki. pra contratar ele pra ser o Fazendo novo roteiro. líder dos Guardiões Globais. Onde ele podia escolher a dedo as pessoas que ele queria que fizesse parte desse novo grupo. Só pro Omni-Man matar todo mundo de novo. Mas agora, foda-se a morte dos Guardiões Globais. Vamos focar no que realmente importa. O amor. Porque a Amber, a garota que o Mark protegeu, tava interessado nele. E por causa disso, o William fez o papel dele de amigo gay. Afinal, todo gay tem mais 15 de vantagem em falar com mulheres. Afinal, ele não tá pensando com a cabeça de baixo. E assim, ele conseguiu o número dela pra ele. Então, o moleque já foi rápido. Pegou o telefone, ligou pra Amber, chamou ela pra casa e puf, ela tava lá, no abatedouro do guerreiro. Mas como a vida do Mark é uma desgraça, logo em seguida chega a porra do Cício pedindo pra ele trabalhar. Então, no meio do encontro dele, o moleque teve que ir até a casa do caralho, lutar contra o velho da van, voltar pra casa e subir as escadas até que ele vem. Filhão, papai tem que falar um negócio contigo. Oi, pai. Aconteceu alguma coisa? Sim,
Eu me caguei. E Caralho. outra coisa, filhão, vai lá dar Referência. orgulho pro papai e mostra de quem você herdou esses 5 centímetros. Enquanto o moleque tava lá na vida boa com a Amber, a Ivy descobriu do porquê ela tava com um peso na consciência. Porque o Rex acabou caindo na tentação da curiosidade e acabou traindo ela com a Naruto do Paraguai. E você sabe muito bem do porquê eu falei curiosidade. E depois disso, a gente vê a seleção do robô pra fazer as novas vítimas do Omni-Man, quer dizer, os novos Eu não Guardiões lembro. Globais. E olha quem Eu não diria, a lembro. maioria que ele Eu escolheu acho que é porque era ela se justamente multiplica. o antigo grupo dele. Sendo os únicos novos não lembro. integrantes o Sansão Negro, Mulher que Encolhe e a Menina Monstro. Onde quando ele anunciou que ela entrou no grupo, o Rex simplesmente rachou. E logo em seguida, a gente só viu ele sendo jogado pela janela. E é muito bom o fato que enquanto eles criavam os novos Guardiões Globais, O Omni-Man só tava lá em cima, olhando tudo, pensando 35 formas diferentes de matar geral. e falando da desgraça, o diabo foi até a casa dele pra questionar a Debbie sobre tudo o que aconteceu. Quando o Omni-Man descobriu que ele foi questionar a mulher dele, o Omni-Man decidiu questionar o capeta. Onde a conversa durou tipo 2 minutos e terminou com ele saindo bravinho falando: Vai se fuder. E junto disso, o Cício também estava espionando ele em uma casa falsa bem na frente da casa dele. E pra tentar afastar o Omni-Man um pouco da Terra, pra investigar um pouco mais profundamente o que ele fez, ele vai até ele e chama ele pra uma missão de escolta de astronautas pra Marte. O único problema é que ele não queria fazer a missão. E aí, amigão, tá afim de fazer uma missãozinha de 2 semanas fora da Terra? Eu não quero. Mas quem vai fazer a missão se você matou todo mundo? Quer dizer, todo mundo morreu por livre e espontânea vontade? Pô, galerinha, eu posso fazer, tá ligado? Não, você não pode. Aí vai foder meu plano. Ah, te peguei, filha da puta. E assim o Mark quebrou com todo o plano do Cício de mandar o Omni-Man pra longe da Terra. E outro problema, ele literal acabou de beijar a Amber pela primeira vez. E já no outro dia ele chegou nela falando: Gata, eu sei que a gente acabou de se beijar, mas eu vou ter que dar uma sumida da tua vida. Ué, mas eu nem tô grávida. E assim lá se foi o Mark pra Marte, onde a única missão dele é escoltar os guardas pra fora da nave e trazer eles de volta pra nave. Ou seja, era só Ai, ele que ficar de olho missão nele bosta. e pronto. Mas como um belo jovem aprendiz de super-herói, ele conseguiu fazer merda e deixou os caras serem sequestrados pelos marcianos. E o Ai, motivo não é que ele perdeu os possível. caras de vista é porque ele ficou vendo foto da Amber. Ai, não é que pariu, possível. homem apaixonado só faz merda. E no fim ele terminou a missão lembrava disso. fugindo Nossa, dos não lembro quase marcianos. nada. E sem saber, entrou um infiltrado dentro da nave. O bom desse vídeo é que é uma recapitulação pra eu assistir a segunda Enquanto temporada. isso na Terra, o Omni-Man e a Debbie estavam tendo uma DR sinistra. Porque desde que o diabo deu um salve pra ela, ela começou a ficar meio sus com seu maridão. Então pra corrigir isso, o Omni-Man chama ela pra uma viagem de casal. Onde no meio da viagem, do absoluto nada, um dragão ataca a cidade durante o encontro deles. E em vez de ela ajudar as Maneiro. pessoas, ele tava Quer dizer, simplesmente às vezes parado. não, E né? a mulher dele, vendo que várias pessoas estavam morrendo lá, ela ficou falando pra ele: Porra, caralho, tá todo mundo morrendo e você tá aí parado? e em vez de ele levantar e salvar a galera, ele ficou perguntando pra ela se ela confiava nele. E sim, velho, falou, ela tô vai de confiar férias. pra caralho Tô no de cara que tá folga. vendo 15 famílias morrendo na frente dele, e em vez de ajudar, tá ele tomando chazinho como se nada tivesse acontecendo. Claramente um homem muito confiável. E enquanto eles estavam na rua, o diabo tava invadindo a casa deles, investigando tudo. Só que ele não era a única pessoa que invadiu a casa deles, porque o Cício também invadiu. A privacidade dessa casa não existe. E assim, ele captura o diabo e faz um ritual pra levar o demônio direto pro inferno. E olha que Sorte irônico, dele, né? o diabo sendo levado pro inferno. E o Sorte Cício dele, só né? fez isso com ele, pois o cara só queria desvendar o caso e revelar pra geral que o Omni-Man matou os caras, sem nem pensar o que ele faria depois que contassem isso pra todo mundo. Tipo, beleza, todo mundo sabe que o Omni-Man matou os guardiões. O que sobrou pra ele depois? É, galera, agora que vocês já descobriram, não vai ter mais jeito. E já o Cício meio que já sabe que ele matou os guardiões. Só que ele não quer fazer nada até saber o porquê ele fez isso e como deter ele. Mas assim, finalmente, o Mark chega na Terra. E lá ele já dá uma lembrancinha da viagem dele pra Amber. Uma pedra de Marte. Que, obviamente, ela não sabe que é de Marte. Ou seja, pra ela é só uma pedra normal. Eu iria Mas achar falando sobre o foda relacionamento deles, se me tem uma falasse palavra que era de define bem Marte. ele. Complicado isso aí, cara. Tecnicamente aquilo ali é um minério, tá? Aprendi ontem.
Porque por conta dessa vida de herói dele, eles acabam tendo vários problemas de convívio. Porque toda vez que eles estão junto, ela tá tipo... Ai, amor, olha que bolsa mais linda. Ué, cadê ele? Salvando a porra do mundo! Mas agora vamos focar numa nova treta da vida do Mark. Porque sabe aquele primeiro criminoso de pedra que o Mark desceu a porrada no primeiro episódio? Então, ele foi até o Mark e pediu uma ajuda pra lidar com face mecânica. Um senhor do crime que basicamente manda na cidade inteira. Porque pelas palavras dele, lidando com esse cara, a vida das pessoas da cidade melhorariam muito. E assim o Mark fica pensativo se ajuda maluco, o cara cara. ou não. Afinal, há 2 segundos atrás, o cara tava cometendo crimes. Então, ele vai pedir um conselho pra um herói experiente. Um herói com anos de carreira. Seu pai. E um dia atrás estava bebendo chazinho enquanto um dragão destruía a cidade inteira. Dia de folga, ele né, pai? decidiu ajudar o cara. Seguinte, viado, eu vim te dar um sacode, tá ligado? Gatinho, ps. Nossa, é Velho, verdade. vocês não têm noção do amasso Não, mas ele que o tava- Mark tomou ele desse tava leão, mano. preparado Eu pra acho que a virar única um coisa que super-herói, supera a surra gente. que ele Ele tomou tava aqui preparado. é quando o pai dele deu uma surra. Spoiler. E depois até chegou todos os novos guardiões globais pra Spoiler. ajudar. E aqui Tem a a gente cena vê o no nível de início heróis da do- nova geração. Porque vídeo. todo mundo tomou uma surra. E é muito bom o fato que enquanto o Mark tava caído no chão, igual uma linguiça de tanto apanhar, a porra do pai dele tava lá em cima só observando tudo. Foda-se, meu filho. E o que complica um pouquinho mais a situação é que antes do Mark tá caído aí no chão que nem uma linguiça, ele tinha combinado que depois dessa missão, à noite, ia ajudar a Amber no trabalho dela. E como vocês podem ver, acho difícil ele ir agora, né, mano? E por conta de ele não ter ido, ela tava toda tristonha no trabalho, tipo... Pô, mais uma vez o Mark não veio no encontro. Certeza que tá me traindo. Mas com o leão indo embora, os heróis conseguiram parar o face mecânica. E assim levaram ele pra prisão. E com isso, no pós-crédito desse episódio, a gente vê que o cara de pedra e o parça antigo do face mecânica tomaram o lugar dele. Ou seja, sim, o invencível Era movimento de trouxa pra que esse cara tomasse o lugar do cara. Mas também e após burro pra caralho, toda essa né, mano? surra que ele acabou Exatamente. tomando, ele acabou ficando 6 dias em coma. Ou seja, pra Amber, o Aí, ó. cara só desapareceu por 6 dias. Então, quando Esses eles se memes, cara. reencontram, ele manda um migué que foi atropelado. E foi quase isso, levando em conta que aquele leão era quase do tamanho de um caminhão, dá pra dizer que foi um atropelamento. Então, após uma discussão que eles tiveram, ele prometeu que ia ser mais presente no namoro e não sumir do nada. Amigo, não- então, não eles decidem promete que fazer você uma não pode viagem cumprir. junto do William pra conhecer o namorado dele. E com isso, passaram um tempinho juntos. E durante a viagem, tava tudo tranquilo. Ele tava sendo o namorado Até perfeito. que todo mundo morre. Até que do nada um ciborgue louco começa a atacar todo mundo na faculdade. E por conta disso, mais uma vez, o Mark some e volta como Invencível pra salvar geral. E no meio dessa luta, quando o Invencível foi proteger o William de morrer, o William acabou reparando que o Invencível era igualzinho o Mark. Então é Mas assim o que ele cara descobre também que o Mark, é na verdade, era o Pô. Invencível. Então, O quê? Vai sair correndo não, desgraça. Ele olhou e falou, mano, que gatinho. Ele olhou. Mano, os caras se matando em cima dele, ele... Nossa, mas parece com meu amigo, né? E ele nem pra ver que era igual amigo, ele nem Nossa, olhou pra cá. ó. Parece... sim, o William é a primeira pessoa a descobrir a identidade Falou, secreta dele. Mas após a luta, ele volta sem um disfarce e a Amber fica pistola com ele. E mais uma vez eles ficam brigados porque ele supostamente abandonou ela. E pra piorar um pouquinho mais a situação, a Amber foi convidada pra uma festa por um cara. E ela acabou indo porque ela tava muito triste e queria tirar todo aquele conflito da cabeça. E assim o Mark vai atrás dela, só que bem na hora que ele viu ela com o cara, o William ligou pra ele. Mark, deu merda, porra, socorro, vem pra cá rápido! William, pelo amor de Deus, a minha mulher tá na minha frente falando com outro cara e você quer que eu vá aí? É, meu filho, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. zoando! Porra, velho, tu usou o argumento supremo agora, velho! Eu vou ficar solteiro por tua culpa! Basicamente, o que aconteceu com o William é porque ele tava atrás do seu namorado que tinha sumido naquela noite. E por conta disso, ele foi sequestrado pelo doutor que criou aquele ciborgue que atacou a faculdade. E esse mesmo doutor transformou o namorado dele num ciborgue. Mas antes que o William virasse um ciborgue Calvo, tá? também, Calvo. o Mark chega a tempo pra salvar ele. Terrível. Mas em compensação, o que não tava salvo era seu namoro. Então, pra tentar explicar pra Amber, Ai, termina com essa mulher mesmo, chata demais. Como que ela não entende que você não é um super-herói? Cupom SIMSOU40 na manual. Então me tchai, e família. consertar tudo que aconteceu, ele decide revelar a sua identidade secreta de herói pra ela. Ah, ela E não quando ele sabia. revela, ela simplesmente fala que Ela já também é sabia que ele era um herói. Ah, então vai se ela todo já mundo se sabia que lascar ele era nessa um diabo herói, dessa então a história questão aqui, é, caralho. por que
porque ele mentiu. Ela fez Foda-se. toda essa briga desnecessária, sendo que ela sabia que o Mark não abandonou ela, muito pelo contrário, ele salvou todo mundo. E ela até falou que o motivo dessa briga toda que aconteceu não era por ele ter sumido, mas sim porque ele mentiu pra ela e não disse que ele era um herói. Querida, vocês estão namorando há tipo 5 meses e tu já quer saber o maior segredo dele? Eu realmente não consigo entender a lógica Ai, dela. gente. Ela ficou brava com ele por nada. E mesmo o raciocínio dela não tendo lógica nenhuma, ela terminou com o Mark. O Mark ficou só. Ela tava querendo terminar, né? Só não sabia falar como. Ai, amigo, é isso. Poder por Vida que salvar segue. vidas. Vida que segue. Enquanto o Mark tava de luto por conta do término de namoro, 3 coisas muito importantes aconteciam enquanto isso. Primeiro, a O preço do Bitcoin caiu. Não, tô... Eve acabou sendo expulso de casa, porque o pai dela odeia o fato dela ter poderes. O que eu já garanto pra vocês que esse é o pai mais burro que eu já vi na minha vida. Porque o poder da Eve é modificar a matéria. Ou seja, ela pode criar qualquer coisa, basta ela entender como fazer o bagulho. E esse Caraca. Ela não usa muito esse poder, pelo que eu me lembro. De verdade. Ou tô ficando maluco? filha da puta, quer dizer, não vou xingar a mãe dele, esse puto fica bravinho porque ela usa os poderes dela, sendo que ela só usa os poderes dela pra ajudar a porra dos pais dela. Pra vocês terem uma ideia, a Eve pode fazer a família dela nunca mais ter que trabalhar na vida, porque ela pode criar qualquer coisa que eles queiram. E ele odeia isso. Esse arrombado gosta de passar trabalho de graça. E outra coisa que aconteceu com ela é que ela deixou de ser uma heroína convencional, ou seja, de sair na rua e espancar bandido. E agora ela ajuda as pessoas com necessidades, usando seus poderes. Afinal, já que a porra do pai dela não quer, ela foi ajudar as outras pessoas. E a segunda coisa que tava acontecendo também era com o robô, vulgo o melhor personagem. E a primeira informação que você precisa saber sobre o robô é que o robô não é um robô, mas sim esse... Ela usa muitos poderes. Ela até criou ouro pra família, encheu a geladeira de comida e o pai continua reclamando. Ah, tá, não Ah, lembrava disso não. então taca o pai na casa do É caralho muito burro, também. né? Ela tem poder realmente. Eu até pensei assim, pô, mas ela não tem como fazer dólar, porque, tipo, tem o número de série, né? E aí ia ser uma falsificação. Mas ouro não é falso. Se ela tem o poder de criar mesmo, ela poderia fazer ouro e vender, verdade. né? Ouro, prata, platina. É verdade. Eu não sei nem o que dizer. mano que parece um chiclete amassado. E o nome dele é Rudolph O'Connors. E secretamente, sem ninguém saber, ele liberou os gêmeos da Tim da prisão, que por sinal não são gêmeos, mas sim clones um do outro, roubou o sangue do Rex e depois encontrou com eles e fez um acordo pra eles fazerem um clone versão criança do Rex. Ou seja, ele basicamente tá tentando resolver o problema do corpo dele. Óbvio, não dele especificamente, quer mas sim entrar do no clone corpo dele, que é novo. ele, só que não é ele. É meio complexo isso. E assim, a versão chiclete dele, que é a original, acabou se sacrificando de asma, porque o ar é tóxico pra ele, então ele basicamente morreu respirando. Então o robô, que não se chama mais robô, mas sim Rudy, virou essa criança. E agora a questão principal é, por Pera, que eu não o... entendi porra Sabe o robô? nenhuma. O robô, na verdade, era aquele... Era aquele cara. o chiclete. Sim, mas entrou dentro do outro. ele fez um clone, usando o sangue do maluco... Tá, eu Do entendi outro que ele fez um maluco. clone. Mas E- ele conseguiu transmitir a consciência dele pro outro? Sim. Ah, tá. Entendi. Eu não sei se foi uma transmissão de consciência ou se foi um clone que ele criou da consciência, Ah, tá. né? Mas, de fato, as memórias dele foi parar no corpo clone. corpo do Rex e por que uma versão criança do corpo dele? Momento contexto. Basicamente, o robô tinha uma queda na menina monstro. Pega ele, ele é Jack aí, ó. Calma, galera, calma. Ele não é Jack, ele não é Jack. E não é aqueles papos de anime que, ela tem aparência de criança, mas tem 1800 anos. Ela é uma pessoa adulta, só que o poder dela tem uma maldição que toda vez que ela se transforma, ela perde 1 mês de vida. E esse, por sinal, é o principal conflito da Ela retrocede, né? Ela vai voltando, entendeu? Ela é tipo Benjamin Button. É Benjamin Button. história dela, porque ela odeia esse fato. E o Rudy percebeu que ela achava o Rex uma pessoa bonita. Então a tática pra conquistar a mulher foi virar o cara bonito com um corpo juvenil pra acompanhar a idade do corpo dela. E falando isso agora, isso Vale, meu Deus. estranho. Tá. É. E a terceira coisa que aconteceu nesse meio tempo é que a final foi Debbie, que já tava creepy. suspeitando do seu marido, acabou achando a roupa que ele tava usando na hora do massacre. E, mano, essa roupa tava no pior
maior esconderijo do mundo. O cara botou em cima da porta o bagulho que ele mais precisava esconder na vida. Em vez de, sei lá, queimar, comer. Ele tem força, né, gente? Não inteligência. Sim, ele poderia ter tacado, como eu falei, tacado no sol. Tacar no fundo do mar. Mas não, vou deixar aqui na porta de casa mesmo. E assim, pra Debbie descobrir se foi ele ou não que fez tudo aquilo, levou a roupa até o cara do esquadrão da moda de heróis, pra ele analisar os sangues que estavam na roupa. E quando o Omni-Man viu ela saindo suspeitaça de casa, ele foi ver a sacola da roupa. E quando ele viu que a roupa não tava lá... Agora deu caralho mesmo, viu? E por causa disso, o cara ficou igual um segurança olhando lá de cima o lugar onde eles estavam, só pensando... Agora deu cara. E quando ele foi falar com ela sobre isso, a mulher tava acabada bebendo o famoso Quando ele revelou tudo que ele fez, Foda. ela simplesmente fez a maior punição de um homem. Botou ele pra dormir no sofá. Eu, depois de matar todos os guardiões globais e ser mandado dormir no sofá. E quando ela levantou no outro dia, ele tava olhando pra porta, todo sigma das ideias. E eles tiveram uma discussão com ela tentando entender o porquê ele fez tudo aquilo. E a única coisa que ele falou pra ela foi: Confia. E assim ele saiu voando que nem louco. E quando a Debbie foi ligar pro Mark pra avisar que Fudeu, Mark, fudeu, caralho. Corre pra casa, porra. aparece... Tinha uma boa desculpa. Vocês acham que a desculpa é fraca ou não? De tipo assim, mano, tinha sangue na minha roupa porque espirrou sangue por toda parte. Sim. É uma boa desculpa, não é? Faz sentido. Pô, todo mundo tava ali paçocado, escorrendo sangue. Eu desmaiei Tipo no assim, meio. eu sei que a gente fez não todo ia mundo. A gente sabe que foi ele, mas imaginemos que a gente não soubesse. É uma boa desculpa. É uma boa desculpa. Não é? soldados e o parceiro do Cício pra levarem ela até a base deles. E quando o Omni-Man volta pra casa atrás do Mark, tinha vários soldados lá dentro. E assim se começa o massacre. E quando ele viu a casa falsa na frente da dele, ele foi puto até lá. Vocês estavam me espionando e a minha família? Não, é claro que não. Era pra segurança da sua família. Ah, com E certeza. ali o Donald simplesmente só os parkours pra tentar ficar vivo, dando uma rolada na... Uai, geral espancado com sangue. Então, é uma desculpa muito lógica, até o fato dele ter... É verdade, tinha várias desculpas, né? Controlado mentalmente. Tinha desculpa. Ele não era muito inteligente, né? O que pega ele é que nos punhos da roupa indica que ele socou os outros. Mas e se ele socou o cara que tava com sangue de todo mundo e foi parar no punho dele? Na verdade, esse sangue parou nos meus punhos na minha mão porque eu tentei ver se eles ainda estavam vivos. Bem aqui, ó, com essa parte que eu tento. Ok. Por que eu vou saber? Eu tentei ver se eles estavam vivos ainda. Aí eu fiquei com o sangue deles na mão. Tá ligado? Tá bom, eu respeito. Mesa radicalmente. E depois deu uma rolada no chão no pique Dark Souls pra desviar do soco dele. Mas no fim, ele não consegue escapar do homem e acaba se sacrificando, se explodindo junto com ele. Que adivinhem, não deu em É nada. verdade. Ele nem sentiu Bacana. a explosão. E assim ele começa a procurar o Mark feito louco. E o Cício tenta de tudo pra parar ele. Meteu um raiozão, que não dá em nada. Tacou vários ciborgues. É porque só tinha o sangue dos guardiões, não tinha sangue de ninguém além deles, nem matéria de outro ser. Mas e se o ser não tivesse O matéria? outro ser, ele não tem sangue. Pronto, acabou. Ele é feito de luz. Não, porque assim, eu tô numa pira de um universo que existe dragão atacando a cidade. Eles fizeram um bagulho pra desinvocar o demônio. Sei lá, mano, eu acho que assim, tinha desculpas, não tinha? Sei lá. Num mundo que qualquer coisa tá valendo, qualquer coisa tá valendo. Tamo valendo, né? E não dá em nada. Jogou promocional falando que eles eram amigos, que também dá nada. E no fim lançou um monstrão povo pra cima dele. E vamos lembrar que ele tava fazendo tudo isso pra evitar que ele chegasse no Mark. O que não adiantou de porra nenhuma, porque o Mark fez o trabalho de ir atrás dele sozinho. E pra piorar, ele ajudou o Omni-Man a acabar com o monstrão. E durante essa luta também surgiu o Imortal, que foi revivido pelos caras da Team. E foi direto pro Omni-Man, só pra morrer de novo que nem bosta. E quando o Mark vê o seu pai simplesmente partindo o cara no meio, ele nem pergunta nada. Simplesmente ele dá uma bicuda na cara dele. Aí depois da bica, ele decide perguntar o que tá acontecendo. E é aqui que o Omni-Man finalmente conta a verdade pra ele, dizendo que ele é do planeta de Viltron, onde a espécie dele, pra criar a civilização perfeita, acordaram num dia e pensaram: pô, guys, posso se matar? E depois disso,
isso, eles começaram a dominar milhares de planetas. E a missão dele na Terra era Os caras justamente... estavam muito entediados, pô. Eles são tipo espartanos, sacou? Os caras estavam com muito Eles são tédio. treinados toda a vida pra dominar outros planetas, né? Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na p da ditadura já! aquecer o planeta, e é por isso que ele matou todos os guardiões. E agora, a missão dele e do Mark é preparar o planeta pra dominação total. E o Mark, ouvindo tudo isso, virou pra ele e falou: foda-se! E assim o pai dele decidiu educar ele e destruindo uma cidade de Brinde. Filhão, No mundo dele isso se chama amor. Ele foi treinado assim. É, né? tá na hora de comer Não a existe comidinha. eu te amo. Olha o de onde ele trenzinho! veio. E depois de fazer essa tudo cena isso tensa. com ele vira pra ele e fala: Sua verdadeira educação vai começar agora. ou seja, meus amigos, ele nem começou a bater de verdade. E depois de ele bater e bater mais no Mark, ele deita pra descansar um pouquinho do lado do filho, né? Que momento lindo de família. E depois ele Cansa levanta de também, novo, né? e acontece a famosa cena do Omni-Man. Ai, papai, que bunda majestosa! Mas no fim, tudo termina com ele perguntando o que vai sobrar pro Mark depois que todo mundo morrer. Afinal, por ele ser um Viltrumita também, ele vai viver por milhares de anos, diferente das pessoas na volta E ele fala, sua mãe pra mim é um pet. Essa parte aí eu dele. sei. E já que o Mark já perdeu no soco contra o pai dele, ele tenta jogar pro emocional falando: Você, mãe. Ainda vou ter você. e com essas únicas falas, o Omni-Man não tanca e depois vai embora. Quem Eu não tinha lembrado quanto isso era bom. Realmente é boa a história desse bagulho, né? diria que até os maiores assassinos têm coração. E com ele indo embora e o Cício resolvendo todos os BOs que ficou, o Mark finalmente acorda depois de 2 semanas. E adivinha quem foi na casa dele depois de tudo isso que aconteceu? Exatamente. A Amber pedindo Ai, pra voltar manda com essa ele. garota O pai do tomar cara no teve que rabo. assassinar um quarteirão. Nossa, que inteiro menina pra chata, espancar véi. ele, ir embora do planeta pra mulher decidir que... eu acho que eu errei, né? Foda-se, namoro é confuso mesmo. Até o pai dele... Ah, eu sei porque o Tsuki falou isso. É, Tsuki! Ah, vocês não têm noção o quanto é confuso. Eu tô ligado porque é confuso, Tsuki. Esse roteiro aqui foi escrito pelo Tsuki, eu tenho certeza. Foi 100% escrita por ele. É escrita por ele. Eu tô ligado porque ele falou isso. Tá mais fácil de entender do que a Amber. E no fim, essa primeira temporada termina com o Alien Laranja indo até a Terra para dar um recado pro Mark. Cuidado, mano. Tem um Viltrumita na Terra. Pô, mano, sorte que tu avisou a tempo. E é assim que termina a primeira temporada de Invencível. Então, se você quiser que eu continue falando da segunda temporada e da terceira, já sabe, mano, deixa o like aí pra ajudar, tá ligado? Alô, Amazon. Paga o Tsuki pra fazer publi da próxima 4ª temporada e paga a gente pra reagir. Um alerta forte, um alerta importante. Cara, pra mim ficar certeza. sabendo. E se quiserem ver esse rostinho horroroso durante a semana toda, saibam que eu Que faço é? live de terça Tamo a junto. sexta nesse canal aqui do lado. Ou se quiser ver um vídeo aqui nesse canal mesmo, vão ver esse vídeo aqui sobre o anime Deveras. Bom vídeo. Gostaram do vídeo do Tsuki? Comente aí. O que vocês acharam da temporada? Vocês acham que é um furo de roteiro ou não? Quero saber a opinião de vocês. Né? Aqui não é preconceito, é apenas dúvida.